Vamos às notícias. Urgente. Vaza toga explode no Senado Federal. Foi na última quarta-feira. Tagliaferro, que estava para comparecer no Senado, não compareceu, mas deixou um áudio bombástico, que eu já vou colocar aqui através de um vídeo do Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos. Ele pode falar a qualquer momento, o Tagliaferro, as verdades que aconteceram nos bastidores com Alexandre de Moraes. Mas não é o momento apropriado, diz ele. Nesta quarta-feira, o Senado foi palco de uma audiência explosiva na Comissão de Segurança Pública. Eduardo Girão, senador, ele que movimentou todo esse processo. Em pauta estavam os áudios vazados do TSE e do STF, que indicam uma possível e gravíssima interferência do ministro Alexandre de Moraes para perseguir conservadores e silenciar opositores, como a gente já tem visto, né? O jornalista Green, ele compareceu, e eu vou colocar já o áudio dele, quer dizer, o vídeo dele, com o senador Girão. Ele teve medo de publicar as informações por temer represálias, mas falou muita coisa, muitas verdades. Algo inédito em sua carreira, marcada por denúncias contra poderosos. Já o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, ele não compareceu, como eu já disse, mas tem um áudio dele aqui que já vamos colocar. Ele não compareceu por temer pela sua própria vida. Ele está com medo de morrer. É verdade, que está bem claro. Né? E sinalizou que poderá depor em breve. Isso aí que eu achei meio estranho. Né? Por que não fala logo? Por que não... Né? Aonde ele se encontra, se ele está aqui no Brasil com segurança, ou se está nos Estados Unidos, ou fora do Brasil, aí no mundo, a gente não sabe o seu paradeiro. O que pode virar o jogo em Brasília. Então vou colocar esse vídeo aqui do Green, esse jornalista, para que vocês assistam. E depois do Sérgio Tavares também falando sobre a vida de Tagliaferro, que está em... Sua família? Sim, eu fiz muita reportagem, já mencionei, que a gente pode chamar, eu não sei, perigoso, arriscado, porque ia provocar a raiva do pessoas muito poderosas, países poderosos. E nunca tinha hesitação anteriormente, porque minha obrigação como jornalista, eu acredito, se você não quer correr riscos, pode encontrar uma outra profissão. Para mim, fazer jornalismo de uma forma boa é necessariamente enfrentar riscos. E se não quer fazer isso, deveria fazer uma outra coisa. Quando comecei a denunciar, criticar o Moraes, era a primeira vez na minha vida quando eu pensei, isso vale a pena, eu deveria fazer isso, ou talvez o risco é maior e não justifica eu enfrentando esse risco, tenho filhos agora que estou dependendo de mim, estou criando eles sozinho, então eu pensei, essa cara não tem limites, e a sociedade não está impondo limites, ele pode fazer qualquer coisa que ele quer. Mas no fim das contas eu não aceito essa preocupação, esse medo, como eu disse, eu preciso seguir em frente mesmo com esses riscos, mas foi a primeira vez que pensei assim, porque eu nunca enfrentei uma pessoa tão autoritária sem limites nenhumas. Nós conversamos com brasileiros que disseram claramente pra gente que quando tentaram entrar no Brasil recentemente, foram perguntados sobre o que eles pensam da política, né? Por que eles se manifestam tanto sobre política. O jornalista Sérgio Tavares foi uma vítima disso, ficou no aeroporto 4 horas respondendo, aliás, não respondeu, porque isso não tem que responder, mas ele foi constrangido, vamos dizer assim. E um policial que esteve aqui, da Polícia Federal, mas parece que tem um destacamento hoje, senadora Damares. Parece não, tem, junto do ministro Moraes, e que cumpre ali uma missão que me parece fora do espectro, que o ministro Moraes é o chefe e não o diretor da Polícia Federal. Deixa eu só acompanhar, que é com relação ao que o Glenn Greenwald acabou de dizer. O Glenn Greenwald anunciou que se ele tiver mais dados, né, se ele conseguir mais materiais para expor o Alexandre de Moraes, que ele o faria. Né? Isso é o que ele disse. Então, como ele falou que se ele conseguisse mais dados,
Imagina então se nós conseguíssemos mais dados. Aí eu estou usando aqui as minhas fontes, contatos, tentando ver com o pessoal, quem amigos meus poderia falar com o pessoal no Senado para tentar ver o que pode ser obtido. E eu recebi esse áudio aqui que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Eu tenho que tirar aqui a live, né? Porque eu fico acompanhando ao vivo o programa. Então tem que fechar aqui para aumentar o volume e ouvir aqui. Vamos ouvir esse áudio aqui. Aqui. Vamos lá, agora vai. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, pensando muito na minha segurança da minha família e que já estou aqui pensando bem disso sobretudo. E que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Uau! Ele não estará, então, na audiência, né, onde está o Glenn, onde já falou o Sérgio Tavares, porque ele está se protegendo, né, procurando um local seguro. Você escutou o áudio aí do Tagliaferro, diretamente de Alan dos Santos. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: onde que ele está? Ele está se refugiando no Brasil ou em outro país, ou nos Estados Unidos? Porque ele está falando coisas, e foi parar esse áudio no Senado Federal, pelos senadores ali, contra o Alexandre de Moraes. Ele era o braço direito de Alexandre de Moraes, um confidente, assim dizer. E agora a Polícia Federal não prendeu ele, não aconteceu nada. O que pode estar acontecendo? Então tem que ter muito cuidado, que pode ser que seja uma arapuca, né? Para pegar a geolocalização de Alan dos Santos. Isso é a minha opinião. Mas pode ser que nada disso aconteça, seja da minha cabeça. Mas muito estranho, né? Ele vai dizer a verdade depois. Depois quando? Quando ele fugir do Brasil? Né? E ele pode estar correndo risco, realmente. Se ele está falando a verdade, o Alexandre de Moraes ser ligado ao PCC, ele não vai deixar isso barato, não é verdade? Ele pode fazer alguma coisa contra a sua vida. Eu vou colocar o vídeo agora do Sérgio Tavares também, de um áudio que ele passou para ele, sobre que ele teme da sua própria vida, dos seus familiares. Mas aonde que ele se encontra? Isso que eu queria saber. Ninguém disse isso até agora. Gostaria também de lamentar a ausência de Alexandre de Moraes e do próprio Tagliaferro nesta comissão. Eram essenciais ouvi-los. Alexandre de Moraes como o chefe de Tagliaferro. Tagliaferro era o assessor principal do gabinete de luta contra a desinformação, ou seja, era o homem que tinha que usar a criatividade, a imaginação para criar processos e ordens judiciais, mesmo contra quem não fazia nada. É o homem que naquele áudio diz que tem todo o material com ele, tem tudo para derrubar Alexandre de Moraes, e são áudios que até, um áudio que eu aconselhava que nesta comissão depois fosse ouvido. Infelizmente Alexandre de Moraes não está presente, e isso é lamentar. Primeiro, quero dizer-vos que porque que este áudio foi vazado, porque que eu divulguei um áudio onde se ouvia um homem desesperado a dizer que temia pela sua vida. Porque
Em primeiro lugar, estou a fazer um documentário mundial em língua inglesa a expor Alexandre de Moraes, que se chama The Fake Judge, e, portanto, a partir da altura em que eu tenho um assessor a confessar que tem provas de ilegalidades, tem provas de ameaças de morte, tem provas de procedimentos incorretos por parte de Alexandre de Moraes, isso tem que constar desse documentário mundial que quer expor um homem que está a destruir a democracia do Brasil, quer expor um homem que está a perseguir pessoas inocentes, que está a prender pessoas que não fizeram mal nenhum e está a perseguir figuras políticas que não fizeram mal nenhum, nomeadamente Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, entre tantos outros. E, portanto, era um áudio que é essencial aparecer nesse documentário. Temos aí a fala do Sérgio Tavares por videoconferência ali no Senado e o Glynn esteve presente. Tagliaferro, só o áudio que eles colocaram ali, né, o Alan dos Santos. Mas esse negócio pode ter duas vertentes, uma positiva e outra negativa, na minha opinião. Se for verdade tudo isso, Tagliaferro, em contar a verdade, as coisas vão ficar ainda piores para Alexandre de Moraes, o STF. Por outro lado, pode ser também uma jogada deles estarem atraindo o Alan dos Santos para cair numa emboscada. Então, tá muito estranho isso, né? Ele era amigo, de repente se converteu à direita. Eu não acredito muito, mas vamos torcer que seja tudo verdade e não seja um plano para caçar Alexandre de Moraes, quer dizer, Alan dos Santos, que se encontra nos Estados Unidos, que há poucos dias atrás ele estava pedindo a sua geolocalização, Alexandre de Moraes, de Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos. Para quê? Existe a esquerda norte-americana, né? Então eles querem chegar até ele, porque ele realmente é um inimigo, uma peça-chave, que vem denunciando todo o sistema podre e corrupto aqui do Brasil, principalmente do STF. Então nós estamos diante desse problemaço, que pode ser resolvido, ou pode ainda piorar. A verdade está vindo à tona e a pressão cresce por uma reação firme do Congresso, principalmente do Senado Federal. O silêncio de Alexandre de Moraes e a ausência dos outros convocados só aumentam a desconfiança, como eu já disse. O Brasil exige transparência, coragem e justiça. Então vamos assistir às cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.